Pode ser escrito pessoal, aqui é Monglês novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Números, capítulo 4, os deveres dos levitas, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, versículo 2: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, versículo 3. Da idade de 30 anos e para cima até aos 50 anos será todo aquele que entrar nesse exército para fazer obra na tenda da congregação. Versículo 4. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Versículo 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Versículo 6. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo de azul, e nele meterão os varais. Versículo 7. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos, os seus incensários, e as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Versículo 8. Depois estenderão em cima deles um pano de camisinha, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Versículo 9. Então tomarão um pano de azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. Versículo 10. E meterão a ele e a todos os seus vasos na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. Versículo 11. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Versículo 12. Também tomarão todos os vasos do ministério, com que servem no santuário, e os porão num pano de azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. E, versículo 13. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Versículo 14. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos e as pás, e as bacias, todos os vasos do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugos, e lhe porão os seus varais. Versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Versículo 16. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção. O cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há no santuário é nos seus vasos. Versículo 17. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, 18. Não deixareis estipar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas. Versículo 19. Mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Versículo 20. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morra. Versículo 21. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 22. Toma também a soma dos filhos de Gerson,
segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Versículo 23. Da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Versículo 24. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. Versículo 5. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. Versículo 26. E as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministre. Versículo 7. Todo o ministério dos filhos de Gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Versículo 28. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 29. Quanto aos filhos de Merarim, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Versículo 30. Da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Versículo 31. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. Versículo 32. Como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério. E contareis os vasos da guarda do seu cargo, nome por nome. Versículo 33. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merarim, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 34. Moisés, pois, e Arão e os seus príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Versículo 35. Da idade de 30 anos é para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Versículo 36. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Versículo 17. Esses são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Versículo 38. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Versículo 39. Da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Versículo 40. Os que deles foram contados segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Versículo 41. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme ao mandado do Senhor. Versículo 42. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merarim, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Versículo 43. Da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Versículo 44. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Versículo 45.
Esses são os contados das gerações dos filhos de Merarim, os quais contaram Moisés e Arão conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Versículo 46. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Versículo 47. Da idade de 30 anos e para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação. Versículo 48. Os que deles foram contados foram 8.580. Versículo 49. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. E foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Mas o fim da leitura bíblica, espero que você tenha gostado. Compartilhe, dê seu like, se inscreva. Deus abençoe a todos que têm visto o meu canal, que têm lido a palavra junto comigo, ouvido até a palavra, né? Porque eu que falo. E vamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Aqui o Senhor fala dos levitas, né? A qual os deveres dos levitas. E o Senhor, Ele quer que nós façamos a obra do Senhor com ódio e decência. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.